Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa aula de Biologia. Estamos na nossa terceira semana do curso e hoje nós vamos falar a respeito de anticorpos, de vitaminas e ainda vamos falar um pouquinho a respeito de revestimento celular de membrana plasmática, tá bom? Lembrando que a aula passada nós falamos tudo de proteína, desde a parte de formação, de estrutura, enzimas e terminamos com a parte de inibição enzimática, inibição competitiva e não competitiva e a parte de rota metabólica e feedback positivo também, tá bom? Feedback negativo no caso. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha para a gente começar a aula de hoje, efetivamente, falando um pouquinho sobre anticorpos. Anticorpos também são proteínas, mas eles merecem um caso à parte aqui, merecem um capítulo à parte, tá bom? Então vamos dar início aqui. Primeiramente, antes da gente falar sobre anticorpos, nós precisamos entender o que significa a palavra antígeno. Porque muita coisa que se fala em imunologia, eu falo a relação de antígeno com anticorpo, ok? Então, antígeno, basicamente nós vamos ter aqui toda substância que é considerada estranha ao organismo e essa substância desencadeia, gera a produção de anticorpos. Então, basicamente, o antígeno é uma característica presente em uma célula, presente em um indivíduo, presente em um ser, que vai desencadear a produção de anticorpos. É uma identidade, ok? Então, basicamente, um antígeno pode ser uma proteína ou um polissacarídeo, que normalmente fica na membrana plasmática daquela célula, ou se for um vírus, no capsídeo, na estrutura proteica desse vírus, tá? Eu tenho aqui ainda, eu encontro nos envoltórios de vírus, como eu acabei de falar, nas bactérias, fungos, protozoários, vermes, grão de pólen, hemácias, que são nossas células sanguíneas, elas também têm antígenos. E esses antígenos, se eles forem incompatíveis, eles poderão gerar toda uma resposta do sistema imunológico, gerando a produção de anticorpos, beleza? Então lembra a relação do antígeno. Antígeno é uma característica, tá? E esse antígeno ele pode levar a uma resposta imunológica. Resposta imunológica, tudo bem? Aqui nós ainda temos, o esqueminha de uma bactéria, um possível invasor. Então veja que nós temos aqui várias situações que podem ser antígenos. Por exemplo, aqui uma estrutura que fica na parede celular da bactéria. Aqui uma estrutura que fica em uma fímbria, tá? Então cada antígeno, cada estrutura, cada característica que o micro-organismo tiver, nosso corpo vai produzir anticorpos específicos. Então veja que eu tenho um anticorpo que atua contra um polissacarídeo da parede celular da bactéria. Eu tenho um anticorpo que atua contra uma proteína, que é um antígeno também, que está presente no pili sexual. Então normalmente um micro-organismo que tiver, quanto mais antígenos ele tiver, muitas vezes mais difícil o nosso corpo tem, mais dificuldade o nosso sistema de defesa tem de produzir anticorpos ou de combater esse invasor. E muitas vezes, mutações que ocorram nestes antígenos, essas mutações já inviabilizam parte dos anticorpos. Por isso, quanto mais mutante for o micro-organismo, mais difícil nós vamos ter o seu combate, beleza? Aí nós temos aqui, só para lembrar, a questão dos grupos sanguíneos. Nós vamos ter uma aula específica de grupo sanguíneo lá na frente, tá? Lá na aula de genética, na apostila de genética. Mas basicamente, nas hemácias, na superfície das hemácias, nós temos os polissacarídeos. Então, por exemplo, quem tem sangue A tem esse polissacarídeo na sua superfície, a identidade da hemácia A, representada aqui como uma bolinha rosa, tá? Quem tem hemácia B tem este losango verdinho como uma identidade, um antígeno da hemácia B. Se o cara for do sangue AB, veja que a hemácia dele apresenta os dois tipos de antígenos combinados. E veja que o grupo O não tem antígeno. Então, na verdade, esse grupo O, esse O, significa zero, tá?
É que para não ficar muito estranho você falar AB0, então se instituiu ABO. Mas esse O significa que zero antígeno, não tem característica, é um sangue sem característica. Consequentemente, se eu for falar de anticorpos, o cara que é sangue A, no plasma dele, isso aqui fica na hemácia, isso aqui fica no plasma, tá? O anticorpo fica no plasma, na parte líquida do sangue. O cara que é sangue A, ele tem anticorpo anti-B, ok? Eu posso chamar anticorpo também, gente, de aglutinina. Anticorpo também pode ser chamado de aglutinina. Dentro da hemácia, eu tenho os antígenos ou aglutinógenos. Aglutinógenos, tá? Então, aglutinógeno é a característica e aglutinina é o anticorpo que está no plasma. Aglutinógeno, o antígeno, é a característica que está na hemácia. Aglutinina, o anticorpo, está no plasma. Quem é do sangue A tem anti-B, ok? Quem é do sangue B tem anti-A. Quem é do sangue AB não tem anticorpo, porque ele não pode reagir contra ele mesmo. Qualquer um que ele tivesse anti-A ou anti-B, ele iria reagir contra si próprio. Então isso não existe. E o cara que é sangue O não tem característica. Em compensação, ele tem tanto anti-A quanto anti-B, tá? E isso vai relacionar, gente, com a doação de sangue. A doação de sangue sempre vai estar relacionado com os anticorpos de quem está recebendo com o sangue e as hemácias de quem está chegando. Não pode haver incompatibilidade. Então, por que que o sangue O é considerado doador universal? O sangue O é considerado doador universal porque se eu imaginar, eu vou considerar os anticorpos de quem recebe com as hemácias de quem doa. O sangue O não tem característica, ele não tem antígeno. Logo, ele não será rejeitado por nenhum dos sangues, porque ele não tem identidade. O anti-B não vai reagir, o anti-A não vai reagir, o anti-A, anti-B também não. Em compensação, o nosso sangue AB é considerado receptor universal. Por que que ele é o receptor universal? Porque considerando, por exemplo, que eu vou considerar o anticorpo de quem está recebendo com as hemácias de quem está doando, como ele não tem anticorpo, ele não vai rejeitar ninguém. Então, se o sangue A vem para o AB, ele não é rejeitado. O sangue B vem para o AB, ele não é rejeitado. O próprio AB não vai ser rejeitado e o sangue O também não. Então, por isso que ele é o receptor universal. Contrapartida, o sangue O não vai ser rejeitado pelo AB, nem pelo O, nem pelo A, nem pelo B, porque ele não tem identidade. Então, basicamente, essa é a relação. E lembrando que eu não estou considerando, por exemplo, o fator RH. Quando eu considerasse o fator RH, o verdadeiro doador universal seria o O negativo e o verdadeiro receptor universal seria o AB positivo. Porém, não vou entrar em detalhes agora, isso é assunto lá para a apostila de genética. Tá bom? Tranquilo aqui? Aí, ó, sobre anticorpos. O que nós temos para falar sobre anticorpos? Bom, anticorpos, gente, não são células. Que fique bem claro isso, tá? Os anticorpos são produzidos por células de defesa chamadas de linfócitos B e de plasmócitos. Então, por exemplo, olha aqui, eu tenho leucócitos que são linfócitos do tipo B, principalmente, tá? E anticorpos. Anticorpos que também posso chamar de imunoglobulinos. Anticorpos ou imunoglobulinos, tá? Não confunda mais isso. Os leucócitos, os linfócitos B, são células.
São vivas, tem membrana, tem núcleo, tem mitocôndria, tem organela, é uma célula. Ela se reproduz, ela é viva. Um anticorpo não é vivo. O anticorpo é uma proteína. Vimos na aula passada que algumas das funções das proteínas, entre elas a defesa, a imunoglobulina ou a globulina, tá bom? Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma analogia com um exército, os soldados seriam os leucócitos e as armas seriam os anticorpos, tá? Não tem como o anticorpo morrer, mas tem como o linfócito morrer, porque ele é vivo, ele é uma célula. Tá? Eu vou trabalhar, lembrando também da aula de proteína da aula passada, de enzima, com a especificidade antígeno-anticorpo, que trabalha na mesma relação da teoria chave-fechadura. O antígeno e o anticorpo precisam se encaixar de maneira perfeita para que exista essa anulação, ou melhor, a neutralização do invasor pela célula de defesa ou pelo sistema de defesa, tá? Então, o nosso anticorpo, ele é meio padronizado. Ele parece um Y. Ele é formado por duas cadeias polipeptídicas. Lembra que é polipeptídico? Isso aqui é uma relação de proteína ou uma sequência de aminoácidos, duas cadeias leves de polipeptídeos e duas cadeias pesadas, unidas por ponte de sulfeto. Lembra que era ponte de sulfeto, gente? Ponte de sulfeto era quando você tinha dois enxofres ligados um ao outro. Cada um desses enxofres estava em um radical de um aminoácido dentro de uma cadeia de polipeptídeo, tá? Então você tem lá uma cadeia de polipeptídeo de um lado, onde eu tenho um enxofre dentro de um radical, encontrando com o enxofre de outro aminoácido. Não é ligação peptídica. Lembra? Ligação peptídica era C dupla O ligado com nitrogênio em um H. Sempre que eu tivesse essa sequência aqui, ó, isso era uma ligação peptídica. Ligação peptídica, tá? Aqui não. Aqui é formado por pontes de disulfeto entre dois radicais de aminoácidos. As extremidades dessas cadeias são variáveis. Então, basicamente, eu tenho o seguinte. É como se eu tivesse, pensa comigo aqui, ó, uma caneta, tá? Onde a base da caneta é formado por cadeias polipeptídicas, uma cadeia ou duas cadeias leves e duas pesadas, como se aqui eu tivesse a pesada e aqui a leve, e a ponta da caneta fosse o variável. Então, por exemplo, eu vou produzir um anticorpo contra o antígeno da parede celular da bactéria. Produzir esse anticorpo aqui, cabecinha preta. Mas agora eu vou produzir um anticorpo contra a proteína que está na fímbria da bactéria. Então, eu vou trocar só a extremidade variável. O corpo do anticorpo continua o mesmo. Eu troco a extremidade. É essa extremidade que muda. Eu uso a mesma estrutura para todos os anticorpos, mudando apenas a cadeia da ponta, né? O chamado a cadeia variável no caso. Tá bom? Alguma pergunta por enquanto? Vamos lá, prosseguindo. Então aqui, ó. Esse desenho está bem didático, né? Calma. Aqui a gente tem então, ó, essa cadeia do meio é a cadeia pesada, a de maior tamanho, consequentemente tem mais aminoácidos nessa cadeia. Essa cadeia em verdinho é a cadeia leve, consequentemente tem menos aminoácidos na cadeia. A cadeia pesada e a cadeia leve estão unidas por pontes de sulfeto. E lá na ponta, o Vzinho significa variável. Então toda essa parte aqui é constante e essa pontinha é variável. Então o formato do anticorpo lá na ponta é o que vai mudar para poder encaixar com o seu antígeno. Então aqui tem outra representação bem fácil de entender. Veja aqui a superfície da bactéria, por exemplo, e lá eu tenho vários antígenos, identidades. Eu tenho um cilindro, eu tenho uma esfera, eu tenho um cone. E aí, para que eu possa neutralizar esse micro-organismo, o nosso corpo tem que fazer um anticorpo específico para cada um dos antígenos.
Então nós vamos fazer aqui, esse vai se encaixar com o cone, esse vai se encaixar com o cilindro, esse vai se encaixar com a esfera. Caso ocorra uma mutação no DNA ou no RNA desse micro-organismo, pode ser que esse cone comece a ser produzido de uma maneira diferente. E se ele for produzido de uma maneira diferente, houve uma mutação e aquele anticorpo produzido já não faz mais efeito, já não surte mais efeito. E vou ter que reformular, tá, a produção daquele anticorpo de acordo com aquele novo antígeno. E se eu já tivesse uma vacina pronta, eu teria que atualizar essa vacina. Por isso que muitas vezes, prof, a vacina da gripe. Vamos pensar lá que no seu combo da vacina da gripe já tem esses anticorpos aí. E o vírus da gripe sofreu uma leve mutação, tá? Pode ser que escape a vacina. Mas eu tenho que fazer o quê? Agora eu tenho que produzir um anticorpo contra esse novo antígeno e atualizar a vacina. Por isso que ano a ano a vacina de gripe é atualizada, a gente tem que tomar. E é muito provável que a vacina contra a Covid, tá, seja atualizada ano a ano também. Então, por exemplo, se você já tomou a vacina da AstraZeneca, provavelmente você já tomou 2 doses. Aí veio a questão da terceira dose da Pfizer. Quando você toma a terceira dose da Pfizer, é uma vacina que tem modo diferente de ação. Então você tomou a primeira dose da Pfizer, não foi a terceira dose da vacina. Consequentemente, você teria que tomar a segunda dose da Pfizer, ou seja, a quarta dose da vacina. Mas não é a quarta dose da vacina, é a segunda dose da Pfizer, para ter um efeito. Você estaria vacinado com 2 vacinas com métodos diferentes. Aumentaria a proteção. Mas para que fosse válido, teria que ser dessa maneira. Eu já ouvi falar por aí que em Campo Grande vai começar a 4ª dose da vacina. Mas não é a 4ª dose da vacina, é a segunda da Pfizer, para você completar o ciclo ideal. E se você fosse tomar, sei lá, uma outra vacina, você teria que tomar as 2 doses para completar o ciclo se ela fosse uma vacina de 2 doses. Tem algumas que são de 1 dose só, tá? Agora veja essa tabela aqui, gente. Essa tabela é bem resumidinha e é bem interessante, tá? Normalmente, nós abreviamos a palavra imunoglobulina apenas como IG. IG você já sabe que é imunoglobulina, tá? Nós temos basicamente 5 tipos de IGs. Nossa, prof, vou ter que decorar todos esses tipos de IGs? Olha, talvez sim, talvez não, tá? Se você é bom de decorar, acho que você vai decorar com facilidade. Mas se você não consegue decorar muita coisa, eu peço para que você lembre só 2 delas. A IgM e a IgG, tá? A IgM, gente, está na moda. Você está ouvindo falar muito de sorologia, muito de anticorpo, muito de exame contra a Covid, tá? Quando você faz o exame contra a Covid, você tem algumas formas de fazer o exame. PCR vai pesquisar geralmente o material genético do vírus, tá? Exame de antígeno, ele vai pesquisar se o vírus está presente no seu corpo. E tem a sorologia, que ele vai pesquisar se você tem anticorpos contra a Covid, ou contra o coronavírus, ou SARS-CoV-2, tá? Por exemplo, eu fiz uma sorologia para saber se eu tenho anticorpos. Se eu tiver IgM, é um anticorpo recente. Eu fui infectado, fui infectado em torno de 14 dias ou um pouquinho mais. É bem recente a produção de IgM. Primeiro você produz IgM, tá? A IgG, ela é de memória. Ela é mais tardia. Não tem como você produzir IgG sem produzir IgM. Mas tem como você ter IgM sem ter IgG. Então, por exemplo, estou com Covid, fiz o exame, eu vou detectar a presença de IgM, porque é recente, é a primeira que é produzida, tá? Aí eu fiz o exame mais tarde, eu detectei a presença de IgM e de IgG. Quer dizer que eu tive infecção recente, mas já estou produzindo células de memória. E mais tarde, ainda depois de algumas semanas ou meses, quando eu fizer o exame, eu vou ter apenas o IgG, que é de memória, não mais IgM, tá? Essas são as 2 principais categorias de anticorpos. Sendo que o IgG, o G, você pode lembrar de gestação, é o único anticorpo que passa pela placenta, tá? Então, por exemplo,
Todas as doenças em que a mãe é vacinada, que ela tem IgG, automaticamente o feto vai receber esse anticorpo, tá? Se ela tem IgG, o feto vai receber esse anticorpo e vai proteger durante a gestação. Outra coisa, depois que o bebê nasce, ela não tem mais essa passagem de IgG pela placenta, mas ela tem o IgA. O IgA é de aleitamento, o leite materno. O IgA, gente, é das mucosas. Então, por exemplo, quando um vírus, uma bactéria, ele quer entrar pelas suas mucosas, pelo nariz, pela boca, pela garganta, tá? Você tem esses anticorpos que estão lá para protegê-lo, tudo bem? Então eu tenho lá, ó, IgG é a mais abundante, cerca de 70 a 80% dos anticorpos são considerados IgG, que é o de memória e que inclusive passa pela placenta, tá? O IgA, secreções como leite, estômago, muco, saliva e lágrimas, relacionadas às mucosas, ok? O IgM, ó, é pouquinho, só 10%, porém é a recente, é a primeira, indica infecção muito recente, instantânea, né? IgD e IgE já são mais raras de aparecer. Se você tiver que lembrar alguma delas, lembre de IgG, IgM e talvez IgA. IgD e IgE é menos. IgD fica na superfície dos linfócitos e ajuda no reconhecimento dos antígenos, como se fossem os receptores dos linfócitos para a presença dos antígenos. E IgE é o que vai estar relacionado a alergias. Alergias. Eu encontro na superfície dos plasmócitos que estão presentes, tá? Nos tecidos, ok? Então essas são as principais imunoglobulinas, 5 classes, sendo que a principal é IgG, que é a de memória e que passa pela placenta, e IgM, que é a primeira a ser produzida, tá? É a mais recente na identificação de uma sorologia. Tudo bem? Se a gente fizer, por exemplo, se você é vacinado contra o sarampo e você fizer uma pesquisa de imunoglobulina contra o sarampo, você vai encontrar IgG no seu plasma e não IgM. Nunca peguei sarampo, você não tem IgM, mas quando você tomou a vacina contra o sarampo, você desenvolveu IgM, porque tinha um antígeno lá, e depois você desenvolveu IgG para guardar de memória, tá bom? Toda vez que você toma a vacina, você desenvolve primeiro IgM e depois IgG. Tá? Bom, linfócito B, falei dele agora há pouco. Ó. O linfócito B é uma célula de defesa, um glóbulo branco, que produz anticorpos para neutralizar os antígenos. Tá? O linfócito B, ele tem origem, ó, lá na medula óssea vermelha. Existe uma linhagem chamada linhagem linfóide. Essa linhagem linfóide vai produzir o linfócito B. Esse linfócito B vai dar origem aos plasmócitos. E os dois vão produzir anticorpos, tá? O linfócito B no sangue e o plasmócito no tecido conjuntivo, tá? Então, ó, não são as mesmas células. Linfócito B é uma célula, plasmócito é outra célula. Só que o linfócito B dá origem ao plasmócito, ok? O linfócito B produz anticorpo no sangue e o plasmócito produz anticorpo nos tecidos conjuntivos. É como ele falasse assim, ó, recebi uma missão de produzir anticorpos, mas eu não posso sair do sangue. Então eu vou me tornar um plasmócito e esse plasmócito vai para o tecido conjuntivo, onde lá ele vai exercer essa função de produzir anticorpos e todo mundo vai ficar feliz porque vai ter anticorpo no sangue e anticorpo no tecido também, tá bom? Quando a gente olha para essa imagem aqui,
até apagar um pouquinho a luz, ver se eu consigo dar um destaque. Isso é uma imagem que nós veríamos no microscópio, tá? A gente não tem muita afinidade com microscópio no ensino médio, no cursinho, mas quando vocês forem para a universidade fazer o curso que vocês desejam, tá? Se vocês forem mexer com microscópio, vocês vão enxergar essa imagem aqui. O que a gente está vendo aqui, ó, essa imagem meio rosa, roxa, eu consigo ver uma célula, não sei se vocês conseguem ver o destaque aqui, uma célula, ó, aqui é o citoplasma da célula e eu consigo ver um núcleo bem grandão aqui, ó, esse núcleo bem grandão. E o plasmócito é uma célula que tem um apelido carinhoso chamado de roda de carroça. Roda de carroça. Por que roda de carroça? Se a gente observar aqui, ó, ele tem heterocromatina, que seriam essas manchas mais escuras, tá? E eucromatina disposta. Aqui que não ficou muito legal, mas assim, a tendência ou a teoria fala que essa disposição da heterocromatina vai lembrar algo parecido com uma roda de carroça. Roda de carroça mesmo, aquela que é assim, ó, com os raios assim, tá? É claro que às vezes força um pouquinho a amizade, né? Mas quando você observa aqui na microscopia, você acaba aprendendo algumas denominações da identificação. Então, isso aqui é uma foto que mostra um plasmócito no tecido conjuntivo, tá bom? E aí nós temos os tipos de imunidade. Nós temos a imunidade humoral, imunidade celular, tá? Imunidade humoral, gente, a palavra humor vem de líquido, ok? Humor significa líquido. Ó. Imunidade humoral. Humor é igual líquido. O que significa isso, prof? Os líquidos, ou seja, o sangue, a linfa, as lágrimas, tá? A saliva, tudo que você possa ter líquidos que contenham anticorpos. Então, nesse caso, é a imunidade relacionada aos anticorpos, a produção de anticorpos que serão transportados pelos líquidos corporais, ok? Eu tenho ainda, ó, os anticorpos vão se ligar aos antígenos e eles vão inativar o invasor, neutralizar o invasor, tá? Anticorpo, gente, não mata o invasor, ele neutraliza, ok? Basicamente é o seguinte, é como se ao invés do anticorpo matar o vírus ou a bactéria, ele amarra. Pensa assim, tá? Tem lá uma bactéria causando problema, causando estrago, tumultuando a parada. O anticorpo vai lá e amarra a bactéria e ela fica neutralizada. Quem mata o invasor são as células fagocitárias. Principalmente, anota aí, ó, anota macrófagos e neutrófilos. Macrófagos e neutrófilos. Tá? Essas são as principais células fagocitárias relacionadas à morte ou à eliminação dos invasores, depois que o anticorpo neutralizou. Tá? Tem essa relação aí. Beleza? Aqui eu tenho, gente, ó, como acontece o processo de imunização. Então você tem lá a maturação dos linfócitos B, que ocorre na medula óssea. Você tem os linfócitos B com diferentes tipos de anticorpos expostos em sua superfície. O linfócito B que é ativado pela exposição ao antígeno. Então, quando o antígeno está presente, esse linfócito B que foi mobilizado, que foi treinado, ele começa a ter duas ações.
Um grupo dos linfócitos B vão dar origem, olha só, aos plasmócitos, e esses plasmócitos vão produzir anticorpos que vão neutralizar as bactérias. E o outro grupo será responsável pela produção de células de memória. Essas células de memória aqui estarão em prontidão para quando novamente o invasor aparecer, a reação ser muito mais rápida do que a resposta primária. A gente tem a resposta primária e resposta secundária. A resposta primária é mais lenta, envolve todo um processo de ativação, desde macrófagos, linfócitos T, linfócitos B, plasmócitos, anticorpos e neutralização. A resposta secundária já tem muito mais rapidez, porque eu não preciso passar por todo o processo. Basicamente, é como se você tivesse que chegar em um lugar pela primeira vez e fazer todo um credenciamento. Então, você se identifica, credencia, passa por um setor, passa para outro setor, até você chegar no final. Da segunda vez, você já entra direto. É muito mais rápido, não precisa nem todo esse processo. Tá? Só que isso acontece com os invasores. Chega lá um invasor, um antígeno, um ser estranho, eu vou ter que catalogar esse cara. Quem que é esse invasor? Pega ele, tira uma foto, registra, aprende quem é ele, ó, mostra pro fulano, mostra pro ciclano, tá vendo? Ó, esse aqui é o invasor. Todo mundo aprende, demora, mas todo mundo aprende e guarda na memória. Quando o invasor aparecer de novo, eu já conheço ele de longe, já vou em cima e já ataco. Então a resposta secundária é muito mais rápida, tá? Olha aqui a diferença, ó, gente. Aqui eu tenho, esse gráfico de cima é bem importante, tá? Eu tenho aqui, ó, primeira exposição ao antígeno, concentração de anticorpos no plasma, ou seja, era 0. Eu não tinha nenhum anticorpo. Por quê? Porque eu não conhecia esse antígeno. Aí o que acontece, ó, pela primeira vez eu entrei em contato com esse anticorpo. Vai demorar um tempo para reagir, porque enquanto esse tempo está passando, ó, está acontecendo a multiplicação dos linfócitos. Depois você vai ter a produção de plasmócitos e aí a taxa de anticorpo vai aumentar. Você vai ter a produção de células de memória que vão permanecer ativas. E aí depois que o invasor foi combatido, naturalmente esse nível de anticorpos volta a baixar. Ele não volta a chegar a 0 como está no gráfico aqui. Ele abaixa, mas não chega no 0, tá? Numa segunda exposição ao antígeno, ou seja, eu peguei a doença pela primeira vez, ou então eu tomei vacina, reagi. A segunda vez que eu tiver contato com este invasor, pode ser uma segunda vez que o indivíduo pegou Covid, ou pode ser que ele tenha pego Covid depois de ter se vacinado. A reação do corpo é muito mais intensa e a produção de anticorpos, a chamada resposta secundária, ela é muito mais rápida e intensa do que a primária, tá? Não dando chance alguma para que o invasor possa se manifestar. A produção de plasmócitos e secreção de anticorpos é maior e eu gero mais ainda células de memória. Então, por exemplo, por que se tomou 3 doses contra a Covid? Estão pensando em estudar 4 doses. Cada vez que eu tomo uma dose, eu vou aumentando a quantidade de células de memória e a chance de você pegar a doença depois de 4 doses da vacina é muito menor. Tá? Tem casos de pessoas que pegaram Covid depois de uma dose, depois de 2 doses. Eu nunca vi depois de 3 doses, mas pode ser que vá diminuindo a chance e a pessoa não consiga mais pegar, né? Pela eficiência do treinamento que a gente está fazendo com o sistema imunológico. Ok? Olha aqui outra coisa, ó, outro gráfico. Linfócito não estimulado, primeira exposição, 2 grupos. As células que efetivamente vão produzir anticorpos através dos plasmócitos e as células de memória. Segunda exposição, mais células de memória, mais células efetivas ou plasmócitos que vão produzir anticorpos. No gráfico, olha só. Primeira exposição, tomei vacina contra o agente A, o antígeno A. Tive uma resposta de produção de anticorpos que depois baixou. Veja que ela não volta a zerar. Numa segunda exposição, uma segunda vacina, eu tomei o A e o B. O A eu já conhecia. Olha a resposta do A.
alta, secundária, rápida. Olha a resposta do B. O B eu não conhecia, tive que todo aquele processo de reconhecimento para a produção, tá, do anticorpo, tá bom? Eu tenho aqui, lembra que eu passei imunidade humoral? Eu tenho também, anota aí, imunidade celular, tá? Imunidade celular não envolve anticorpos, mas envolve, por exemplo, células fagocitárias, como macrófagos e neutrófilos, e também linfócitos T8, tá? Linfócitos T8 são chamados de citotóxicos. São linfócitos que não usam anticorpos como forma de combate, mas eles vão atacar diretamente células cancerígenas, tá? Principalmente, ou células estranhas, células doentes, células que estão infectadas por vírus, células relacionadas a órgãos transplantados. Eles não usam anticorpos, mas eles atacam diretamente as células com uma substância chamada de perforina, que vai perfurar a membrana plasmática, levando à morte celular, tá bom? E aí, ainda tenho para falar com vocês os dois tipos de imunidade. Desculpa, os dois tipos de imunização, não de imunidade. Imunidade é humoral e celular. Imunização é um método como a gente fica livre das doenças, tá? É só lembrar, por exemplo, que imune é uma palavra do latim que significa livre, isento. Então, o sistema imunológico é o sistema que te deixa livre de invasores, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho, deixa eu fazer um esquema aqui enquanto eu vou mostrando para vocês. Eu tenho a imunização. A imunização ela pode ser ativa e ela pode ser passiva. Tá? Essa imunização ativa, ela é lenta, porém ela gera memória. A imunização ativa, ela é lenta, mas ela gera memória. É tipo você ter que entregar uma tarefa, tá? Para o seu professor lá na escola. Tem que entregar a tarefa. Você sentou, estudou, demorou, aprendeu, entregou a tarefa. Se ele pedir de novo, você sabe fazer, porque você aprendeu a fazer, tá? A imunização passiva é como se alguém tivesse feito a tarefa para você. Você entregou do mesmo jeito, você ganhou seu ponto e não ganhou bronca do mesmo jeito, mas não foi você que fez. Alguém te salvou, mas não foi você que fez. É tipo o cara botar seu nome no trabalho. Puta, eu não fiz trabalho, bota meu nome aí pra me salvar. Botou o nome, se salvou, mas não foi você que fez, tá? Então ela é rápida e não gera memória. Sacou? Aí eu tenho aqui, ó. Da imunização ativa, eu tenho a natural e a artificial. Prof, como é que eu aprendo a fazer naturalmente? Ficando doente. Doença. Então, ó, quando eu era criança, eu peguei catapora. Eu sofri com a catapora, coçou a minha cara inteira, fiquei cheio de marquinha. Mas eu aprendi como me defender da catapora. Eu sobrevivi à catapora e meu sistema de defesa aprendeu. Eu peguei a doença, ou seja, foi natural, eu demorei para aprender, mas gerou memória. Eu nunca mais peguei catapora. A outra situação é artificial. A artificial, por exemplo, é a vacina. Então, quando você toma vacina, gente, a vacina não é a salvação para o seu corpo. Ela vai ensinar seu corpo a se
comportar na presença do invasor. Só que não adianta você tomar vacina e amanhã se expor ao invasor. Então não adianta eu tomar vacina e amanhã estar na aglomeração. Não adianta eu tomar vacina contra a febre amarela e amanhã ir para a floresta, onde tem incidência de febre amarela. Porque eu não estarei protegido, porque é uma imunização lenta. Eu vou precisar esperar, geralmente, de 10 a 14 dias para que o processo de imunização esteja completo. Só que uma vez que completou, eu gerei memória imunológica, tá? Aí o outro lado eu tenho o seguinte, aqui ó, a imunização ativa é lenta, porém gera memória imunológica, tá? Ok? Aí eu tenho imunização passiva. Imunização passiva eu tenho a natural, então imunização passiva eu tenho a natural e também a artificial. Lembra, imunização passiva é aquela que eles te salvam numa emergência, é rápida, mas você não aprende como fazer. Por exemplo, quem te salva de maneira natural é a sua mãe através da placenta e do leite materno. Então a placenta e o leite são formas de imunização passiva natural. Enquanto o bebê está mamando no peito, geralmente ele não fica doente, porque tudo que a mãe tem de anticorpo passa para o bebê durante o aleitamento, tá? Criança que mama no peito é mais saudável, sim, é verdade, porque enquanto ele está mamando no peito, ele está recebendo anticorpos diariamente, tá? Só que ele não aprendeu a fazer, ele está recebendo pronto, a mãe que fez. Quando essa criança parar de mamar, gente, ela vai começar a ficar doente, porque ela vai ter que aprender a fazer os anticorpos dela. Ela vai ter que ficar doente para se imunizar de maneira natural. Óbvio que uma criança com sistema imunológico ainda em desenvolvimento, eu não posso deixar com que ela pegue algumas doenças, porque essas doenças podem ser fatais. Por isso que tem as vacinas. Tem vacina que a criança toma com 3 dias de vida. Tá? 3 dias já tem que tomar 2 injeções na criança. E depois você vai tendo. Ano a ano, mês a mês, você vai imunizando, tá? Minha filha tomou agora 3 vacinas quando ela atingiu 4 anos de idade. E uma delas na perna, a guria ficou 1 semana mancando, chorando e mancando. Fica até preocupada, falei, não, deve ter pego um nervo da perna da guria que ela não consegue andar. Ela ficava mancando, fazendo mó drama, né, velho? Mas, assim, passou, tá tudo bem, mas tem esse tipo de reação que é muito menor, obviamente, do que se ela ficasse doente, tá? E tem imunização ativa passiva do tipo artificial, que é o soro. O soro é uma emergência, eu não posso esperar pegar, né, entrar em contato com esses antígenos porque pode ser fatal. Geralmente soro é contra veneno, tá? Veneno ou toxina. Então geralmente eu preciso desenvolver esse soro em outros animais, tá? Principalmente cavalo. Imunização passiva é rápida, não gera memória imunológica, mas também salva vidas, assim como as vacinas. Eu tenho que estar bem consciente da diferença de vacina e soro, da importância de cada um deles para saber o momento de usar, tá bom? Aí eu tenho aqui, ó, imunização passiva e ativa. A imunização, a imunidade, ela pode ser chamada de inata ou natural, que são baseadas, acrescenta aí, nas células fagocitárias. Células fagocitárias são essas aqui, principalmente macrófagos e neutrófilos. Macrófagos e neutrófilos. O que significa isso, gente? Inata ou natural. É aquela história que eu não preciso saber quem é para atacar, para identificar o invasor. Então, se aparece um organismo estranho, o macrófago ou neutrófilo, ele não sabe nem quem é. Ele bate primeiro, depois pergunta, tá? Ele dá uma voadora no peito, o cara caiu ali, depois ele pergunta se é amigo, se não é. Então, ele não quer nem saber se é específico ou não. Ele vai lá, a intenção dele é atacar o invasor. Ele faz a fagocitose. Já a outra imunidade é adquirida ou adaptativa, ou seja,
antes de você não entrar em contato com o invasor, você não tinha imunidade. Então, por exemplo, se você não pegou Covid ou não tinha tomado vacina, você não tinha imunidade contra o vírus, tá? Ah, mas e se o vírus entrasse no meu corpo? Não era o seu sistema de anticorpos que iria atacá-lo, era esse sistema aqui. Então, se o coronavírus entrou no seu corpo pela primeira vez, são esses aqui que vão atacar o coronavírus. Não é a parte de anticorpo, tá? Esse cara, ele não é específico. Entrou, é estranho, ele ataca. Depois que eu tive essa imunidade, eu passo para essa. Aí eu ataquei, reconheci, trabalhei, produzi anticorpos, fiz essa imunização aqui. Agora, quando o coronavírus entrar no meu corpo de novo, eu já me adaptei a ele. Eu já tenho essa imunização. Aí, no caso, vai ser a imunização através dos anticorpos. Ativa ou passiva, no caso, que eu acabei de explicar para vocês. Tá bom? Uma coisa importante se lembrar, gente, é essa figura aqui, ó. Essa figura já caiu em alguns vestibulares, inclusive no Enem, tá? Que do lado ele estava ali, ó. Lado A e lado B. Vírus e bactéria na mão ali da moça que está aplicando no braço da menina e diz aplicação do imunológico 1. Então está aplicando vírus e bactéria no braço da pessoa, tá? Aí tem desse outro lado, uma cobra, uma seta, uma injeção, aplicou num cavalo, tirou provavelmente o sangue do cavalo, um frasquinho, né, onde esse sangue foi purificado, e eu estou aplicando aqui também. E a pessoa está pensando, fui picado por uma cobra. Então esse aqui eu tenho imunológico 2 e a aplicação do imunológico 3 aqui. Na verdade é 3. Aqui. Aplicação do 2 no cavalo e do 3 na pessoa. Oi. Por que no cavalo? Cara, porque o cavalo é um animal grande e que tem fácil manuseio, produção, tá? Os caras perguntam, professor, podia aplicar no elefante? Podia. Mas onde você vai ter um elefante para aplicar? Né? O cavalo, se eu quiser fazer uma produção de cavalo aqui, eu vou lá, compro cavalo, crio o cavalo e vou aplicando no cavalo. E a dose que você aplica do veneno no cavalo, muitas vezes não vai ser suficiente para matar o cavalo. Tem aquela história, é uma dose cavalar. O que é uma dose cavalar? Para você matar um cavalo, derrubar um cavalo, tem que ser uma dose alta. Né? Vou dar uma anestesia para você dormir. Para você dormir é uma coisa, para o cavalo dormir é outra. Geralmente é calculado por peso. Qualquer medicamento que você aplica é calculado por peso. Então a dose de veneno que mata uma pessoa não é a dose de veneno que mata um cavalo. Eles pegam do plasma do cavalo. Isso. Aí eles pegam o sangue do cavalo, tira o sangue inteiro do cavalo, né? A seringa grande ali. Aí vai purificar. O que é purificar? Não me interessa as hemácias do cavalo. Não me interessa as plaquetas do cavalo. Eu vou centrifugar o sangue, isolar só o plasma e dali extrair os anticorpos necessários. Tá? Então, por exemplo, gente, que imunobiológico é esse aqui? Isso aqui é o quê? É a vacina. Tá? Eu estou aplicando, estou aplicando na injeção os antígenos, vírus e bactérias mortos ou atenuados. E essa mulher, quando receber os antígenos no corpo dela, ela vai começar a produzir anticorpos através da imunização ativa artificial, que é a vacina. Aí veja aqui, o imunobiológico 2 é o antígeno. É como se eu estivesse fazendo a mesma coisa que eu fiz na mulher, eu estou fazendo no cavalo, ou seja, gente, eu estou vacinando o cavalo. É como se eu estivesse vacinando o cavalo, ok? Prof, mas por que eu não posso fazer isso com as pessoas? Eu poderia vacinar as pessoas contra o veneno de cobra? Poderia. Mas, gente, está tendo discussão para a pessoa tomar vacina contra a Covid, que é um troço altamente contagioso. Você acha que as pessoas vão tomar vacina contra o veneno de cobra? Vamos lá, se tomar vacina contra o veneno de cobra. Eu falei, rapaz, eu nunca vi uma cobra na vida e não pretendo. A chance de você ser picado por uma cobra é grande ou pequena? Muito pequena. Ou seja, se eu fosse desenvolver uma vacina, você acha que desenvolver uma vacina é barato ou é caro? É muito caro. Então, para que eu vou desenvolver uma vacina contra um veneno de cobra, sendo que pouquíssimas pessoas se expõem?
é muito mais fácil eu vacinar o cavalo produzir anticorpos, eu tirar os anticorpos do cavalo e deixar. Se alguém aparecer picado por cobra, aí eu vou injetar esses anticorpos nele. Tudo bem? Esse efeito funciona com de qualquer cobra? Não, tem que ser específico. Não, mas tipo, tem alguma... Tipo, algum veneno de alguma cobra que nem com soro? Difícil, tá? Mas, por exemplo, o que acontece? Você vai ter algum veneno no Civitox. Civitox é um centro de veneno de cobra que tem aqui em Campo Grande, lá acho que no Hospital Rosa Pedrocian. Você vai ter algum veneno lá contra o veneno da mamba negra? Mamba negra só existe na África. Então você não vai ter. Entendeu? Você vai ter contra jararaca, contra cascavel, contra as principais cobras da nossa região. É muito mais provável o cara ser picado por uma cascavel jararaca do que uma mamba negra. Mas aconteceu, não sei se vocês lembram dessa história, teve um rapaz em Brasília que ele fez um contrabando de animais silvestres. Aí ele pela internet, ele comprou, ele fazia coleção de cobras raras, cobras venenosas. Ele tinha naja, ele tinha mamba negra, e o bocó picou o cara. Aí tipo assim, até ele contar que ele foi picado por uma naja, picado por uma naja, o cara... Como assim, velho? De onde veio essa naja? Então, não sei, apareceu na minha casa, né? Tipo assim, depois ele foi processado por crime de contrabando de animais, mas até ele explicar que ele foi picado por uma naja, para arrumar um veneno, um antídoto contra o veneno da naja, o cara quase morreu, né? Agora, você vai lá na África, provavelmente tem muito anticorpo, tem muito soro contra o veneno da naja, contra o veneno da mamba negra, por exemplo, tá? Eu preciso desenvolver isso de maneira local. Para eu ter um soro contra um veneno de cobra, eu preciso especificamente com aquele veneno, tá? Por isso que o ideal é falar assim, você tem que saber que cobra te picou, ou você tem que matar a cobra e levar junto, você tem que tirar uma foto da cobra, porque você chega no hospital e fala assim, fui picado por uma cobra, cara, que cobra? Existe veneno, soros universais, não é universal, mas por exemplo, o cara vai ter um soro, no mesmo soro, um anticorpo contra cascavel, jararaca, cobra coral e tal. Não é o ideal é que você saiba exatamente que cobra te picou, tá? O imunobiológico 2 é o soro, na verdade é o 3, e aqui ela está aplicando o soro na paciente, beleza? Vamos agora, gente, a tabela de vocês, ela está preenchida, vira a página, está vazia, vamos preencher isso aí juntos, ó. Então tem aqui, contém soro e vacina. Vamos colocar lá. Vacina contém antígenos atenuados. Antígenos atenuados. Soro, vacina ainda. Provoca produção de anticorpos específicos. Vacina é curativo ou preventivo? Vacina é preventivo, tá? Vacina, o processo é lento ou é rápido? Processo lento. Vacina forma a memória? Sim. Exemplo de vacina, coloca lá, ó. Vacina contra gripe, poliomielite, hepatite, covid, tá? Agora o soro. Anticorpos prontos. Provoca combate imediato ao antígeno inativando. Curativo ou preventivo? Soro, curativo. Lento ou rápido? Rápido. Forma memória? Não. Exemplo de soro: soros antiofídicos contra a picada de cobra, antiescorpiônico, antitetânico, antirrábico e assim por diante, ok?